que me falem, né? Tá, então, semana que vem, na próxima aula síncrona, vai ser a nossa avaliação sobre o conteúdo de eletrostática, tá? Então, tudo que eu falei com vocês sobre eletrostática, tem aquele primeiro slide que eu acho que já tá no Siga, e esse segundo slide contendo todo o conteúdo, eu não sei se eu já coloquei no Siga, eu acho que não, aí eu vou colocar em seguida com a videoaula dessa aula, e as outras videoaulas também estão atrasadas, né? Antes que vocês me digam que eu estou atrasada, eu estou sabendo. Tá? Eu pretendo colocar essa semana tudo em dia, então eu já estou baixando os vídeos para subir no YouTube e aí colocar lá no Siga, e que dá um trabalho isso, e como o endereço estava no... O João como proprietário, né? Daí eu não tinha acesso aos vídeos, por isso que eu dei uma atrasada nisso aí, tá? Então, para registrar, semana que vem, dia 24, na quinta-feira, na aula síncrona, vai ser a nossa avaliação sobre eletrostática, ok? Muito bem. Essa avaliação, ela vai ser durante o período da aula síncrona, então, na quinta-feira, da 1h15 às 15 para as 3, tá? Quem não puder participar nesse período, me avise, que daí a gente tenta agendar um outro horário, certo? Mas quem faltar e não justificar, não me avisar e não justificar a falta, vai ficar sem nota na avaliação, ok? Entendido? Muito bem. Então, aula passada, então. Alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa? Vocês não são de falar muito, né? Não precisa ter medo de eu. A turma é bem quieta mesmo, professor. Oi? A turma é bem quieta mesmo, professora. Alguém falou alguma coisa? Não entendi. Desculpa, tava com o fone, professor. Não, é que a nossa turma é bem quieta mesmo, professor. Calma, meu Deus. Agora sim, pode falar. Não, professor, é que eu só tava falando, nossa turma é muito quieta mesmo. Ah, é? Mas tem que falar, gente, senão a gente não sabe o que vocês estão entendendo, se não estão entendendo, o que vocês querem, o que não querem. Não, professor, mas na hora das dúvidas a gente sempre pergunta, professora. Pode ficar tranquilo. Então, tá, beleza. Vou aguardar. Bom, então tá. Aula passada, então, nós falamos sobre os processos de eletrização, certo? Processo de eletrização por atrito, que é quando a gente atrita, esfrega dois objetos de natureza diferente. Então, o que acontece? Um objeto vai ceder elétrons para o outro objeto e o outro vai receber esses elétrons. Então, um vai ficar carregado positivamente, o que perdeu os elétrons, e o que recebe elétrons fica carregado negativamente. Ok? Claro isso? E aí, temos também a eletrização por contato. Quando eu faço essa eletrização por contato, ela é mais em condutores. Então, se eu pego um condutor carregado e encosto, eu faço o contato com outro condutor neutro, vai haver uma redistribuição, esses elétrons, por exemplo, né, se for carregado negativamente, eles vão se bandear, vão fugir desse corpo aqui para o outro corpo que está neutro. Então, os dois objetos, os dois corpos vão ficar carregados com a mesma carga, ok? Isso é eletrização por contato, que pode ser um contato direto ou pode ser através de um fio condutor, certo? E aí, o que acontece quando a gente liga um condutor carregado com a Terra? Como a Terra também é um condutor, qualquer objeto carregado que tenha contato com a carga, esse excesso de carga vai automaticamente ser transportado, ser transferido para a Terra, e aí o objeto fica neutro, ok? Por que isso acontece? Porque como a Terra também é um condutor e a distribuição das cargas ela é proporcional à dimensão do objeto, e como a dimensão da Terra é muito maior, todas as cargas vão ser transferidas para a Terra, ok? Por isso que quando a gente vai fazer alguma instalação na nossa casa, a gente sempre faz a instalação no terra. Lembra lá que quando vai instalar um chuveiro, cuida do terra, não esquece de fazer o terra. É para isso, para que o corpo não fique carregado e seja despejado esse excesso de carga para a terra, ok? Outro ponto importante é
o princípio da conservação da carga elétrica, tá? Quando há, por exemplo, eletrização por atrito, não vai haver criação nem destruição de carga elétrica, só vai haver uma transferência de um objeto para o outro objeto. No final, a quantidade de carga que eu tinha inicialmente é igual à quantidade de carga que eu tenho no final, ok? O mesmo acontece na eletrização por contato. A quantidade de carga elétrica é conservada. Então, a quantidade de carga elétrica que eu tinha no início é igual à quantidade de carga elétrica que eu tinha no final, ok? E aí, essa quantidade de carga elétrica no final, em cada objeto, vai depender da dimensão de cada objeto. Certo? Tudo bem até aí? Então, esse símbolozinho aqui que a gente falou na aula passada representa a ligação com a Terra, e qualquer objeto que faça essa ligação com a Terra, que pode ser o ar úmido, pode ser uma pessoa, pode ser um fio, é chamado de fio-terra, certo? Muito bem. Então, e aí o outro tipo de processo de eletrização que nós temos é a eletrização por indução, que é quando eu aproximo um objeto carregado, mas eu não encosto. Quando eu encosto, é a eletrização por contato. Quando eu só aproximo, é a eletrização por indução. Na eletrização por indução, o objeto que está neutro inicialmente, ele vai continuar neutro no final. O que vai acontecer? Somente as cargas vão se reorganizar de uma forma diferente. Como esse corpo que é aproximado é negativo, e a gente sabe que cargas opostas se atraem, então as cargas iguais, que são as negativas, elas vão se repelir, elas vão se afastar. Por isso que as cargas negativas vão ficar mais afastadas nesse corpo, e as cargas positivas vão ficar aqui na frente. Mas esse objeto continua neutro, as cargas só se reorganizaram. Ok? Agora, então, quando eu aproximo esse objeto carregado, quem vai fazer a indução é chamado de indutor, e o corpo que sofre essa indução é chamado de induzido. E esse processo de indução é chamado de indução eletrostática. Certo? Agora, quando eu ligo esse condutor à terra, o que acontece? Quando eu aproximo um objeto carregado negativamente, as cargas negativas vão querer se afastar, certo? Porque são cargas iguais. E quando eu faço a ligação com a Terra, eu tenho para onde essas cargas negativas, elas têm para onde fugir. Então, essas cargas negativas vão fugir para a Terra. E aí, mesmo que eu desfaça essa ligação com a Terra, não tem mais como os elétrons voltarem. Então, esse corpo aqui vai ficar carregado positivamente. Ok? Entenderam por quê? Porque as cargas iguais ao indutor fugiram para a Terra. Elas não querem ficar perto lá daquele lá que é igual. Então, elas se afastam o máximo que podem. Quando tem a ligação com a Terra, elas conseguem fugir para a Terra. Ok? E aí o corpo fica carregado de carga oposta à carga do indutor. Se o indutor fosse positivo, a carga desse corpo aqui seria negativa. Ok? Tudo bem até aí? Tem alguém querendo entrar? Ok? Tudo bem, então? Tranquilo? Isso aí nós tínhamos falado já na aula passada, né? E quando eu encosto, quando eu tenho dois condutores e eu aproximo um indutor, vai acontecer o mesmo processo, tá? Então, aqui eu tenho um indutor que está carregado positivamente. Então, todas as cargas positivas vão se afastar o máximo que puderem. Ou seja, elas vão ficar todas nesse corpo que está mais afastado, e as cargas iguais, as cargas negativas, elas vão ficar o mais próximo possível desse corpo. Quando eu afasto esses dois objetos, o de trás, o que está mais afastado, fica carregado positivamente, e o que está mais próximo fica carregado negativamente. Ok? Por quê? Porque, como esse indutor é positivo, todas as cargas, todos os elétrons, tanto do B quanto do A, eles vão vir tudo para o A, para ficar mais perto desse indutor. Mesmo que eu afaste o indutor e afaste os condutores, os dois vão ficar carregados, o B positivamente e o A negativamente. Ok? Conseguiram acompanhar? Tudo tranquilo? Aí fizemos esse exemplo, certo? Fizemos esse exemplo também.
E aí falamos do eletroscópio, né? O que é o eletroscópio? É um dispositivo que ele é capaz de determinar, de detectar se um objeto está carregado ou não. E aí nós temos dois tipos, o pêndulo, mais comuns, né? O pêndulo eletrostático e o eletroscópio de folhas. Então, o pêndulo eletrostático é isso daqui. Ele é basicamente uma esfera leve, geralmente de isopor, né? Que é bem levezinha para ela poder se movimentar, recoberta por alumínio, por papel alumínio ou tinta de alumínio, para que ele possa atrair ou repelir o objeto que a gente vai aproximar, certo? Então, se eu carrego, deixa eu colocar lá naquela imagem que é melhor. Se eu sei que essa esfera do pêndulo eletrostático está carregada negativamente, quando eu aproximo um objeto e esse objeto faz com que a esfera se aproxime, o que significa? Significa que esse objeto está carregado de carga oposta ao do eletrostático, ao do pêndulo eletrostático, porque eles vão se aproximar. Ou seja, se eu sei que isso daqui está carregado negativamente, significa que o corpo está carregado positivamente, ok? Agora, se eu sei que isso daqui está carregado, que a esfera está carregada negativamente, eu aproximo um corpo e a esfera se afasta, significa que o corpo que eu aproximei está carregado negativamente, ok? E aí, tinha ficado uma atividade para vocês fazerem para entregar até o dia 17, que é o outro tipo de eletroscópio, que é o eletroscópio de folhas, tá? Então, vocês podem fazer lá, não sei se já começaram a fazer, eu ainda não coloquei no SIGA, né? Mas eu vou pôr lá no SIGA a tarefa para entregar até dia 17, que é... Até dia 17 é muito pouco, vocês acham? Ou dão conta? E aí vale um ponto extra nessa prova agora, né? Aí não é 3 dias, não. Eu já avisei semana passada, não avisei? Não avisei semana passada. Tá, então deixamos até o dia da prova, pode ser até o dia 24. É muito tempo daí. É muito tempo daí. Então, fio, eu falei semana passada, até semana que vem, dá uma semana. É rapidinho para fazer isso. E aí eu vou colocar também lá no SIGA as instruções, tá? Tem as instruções do livro bem direitinho explicando como fazer. As outras turmas já começaram a me mandar os vídeos. Já começaram a me mandar os vídeos lá, eles estão conseguindo fazer, então, com o manual lá que tem, vocês vão conseguir fazer também. Tá, então vamos deixar até o dia 21, ok? Segunda-feira que vem, que aí dá uma semana. Na verdade, já tinha dado, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Como eu ainda não coloquei no SIGA, né? Então eu vou dar uma colher de chá. Vídeo da turma A até dia 21. Ops. Até dia 21. Certo? E aí esse vídeo vai valer um ponto extra na nossa provinha da semana que vem. Opa, não está compartilhando. Tá compartilhando? Tá. Sim. Não coloquei no SIGA ainda, mas vocês já sabem das tarefas, né? Então não esperem eu colocar para fazer. É o LibreOffice. Por quê? Não dá para ver direito? Vocês conseguem ver direito? Tem algum problema no programa ou não? Tá. É Linux, sim. E aí é o LibreOffice do Linux, né? Ops. Cadê? Aqui. E aí, tinha ficado exercícios, né? Lembram? Fizeram. Na verdade, começaram a fazer dentro da sala, né? Muito bem. Então, vamos corrigir, tá? Então, a gente vai corrigir esses exercícios, prestem atenção, acompanhem. Quem não fez, copia, porque
né? Semana que vem tem prova. Quem que é Tainá Model? Tainá, você é dessa turma? Se você não é dessa turma, você será excluída e não poderá entrar mais. Cadê Tainá? Ela não é dessa turma, gente? Não é ninguém que tá com nome estranho? Ah, saiu. Viu? Que assustadora que eu sou. É grátis, sim. O Office não é grátis também? Do Windows é, né? Eu acho que sim. Tá. Tá. Cadê os exercícios? Deixa eu compartilhar aqui para a gente corrigir. Fizeram? Fizeram? Porque os exercícios da última aula, que inclusive eu dei um tempo para vocês fazerem na sala, na aula, lembram? Então tá, então peguem lá que a gente vai corrigir. Alguém quer ler a questão 1 para não ficar só eu falando, que nem uma chata, que nem uma louca, falando com uma tela? Maiara. Pode ler os exercícios? Hugo Dias é da turma? É, né? Ó, estão fugindo da aula para não ler a questão. Brincadeira. Aí vocês arrumam desculpa, né? Um amigo para mandar de Boston, autografada por Tony. O que é isso? Era alguma coisa que estava ligada no teu microfone, Fia? Tá, deixa eu pegar aqui a lista de chamada e aí eu leio a questão, já que ninguém quer colaborar comigo, vou ficar de mal. Se alguém fosse lendo, ó, eu já ia fazendo aqui, a gente ia lendo e ia ficar tudo legal. Agora vocês têm que ficar esperando eu voltar. Deixa só. Hoje é dia 14. Lista de chamada aí, então, vão respondendo. Vamos lá, então, questão 1. Vou ler, ó. Acompanhe para a gente tirar as dúvidas. Considere as afirmações. Um corpo, ao ser eletrizado, ganha ou perde elétrons. Isso é verdadeiro ou falso? Eu vou ler, mas vocês respondem. Participem aqui, senão eu vou descontar a notinha já. Tá brava. Verdadeiro, muito bem. Quem respondeu, verdadeiro. Muito bem. Ah, sim. Abra o microfone, gente, não precisa ter medo. Tá, então, é isso daí, né? Verdadeiro. Quando a gente eletriza um objeto,
ele vai ganhar ou perder elétrons. 2. Então, a 1 é verdadeira. 2. É possível eletrizar uma barra metálica por atrito, segurando-a com a mão, pois o corpo humano é de material semicondutor. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Muito bem. Todos concordam com a colega? Sim. Sim, muito bem. Isso aí, ó. Abre o microfone, conversa comigo. 3. Estando inicialmente neutros, atrita-se um bastão de plástico com lã e, consequentemente, esses dois corpos adquirem cargas elétricas de mesmo valor absoluto e naturezas, sinais, opostos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. Quando a gente atrita dois objetos, um vai ficar carregado positivamente, outro vai ficar carregado negativamente, ou seja, de naturezas, ou seja, de sinais diferentes, mas o valor absoluto, a intensidade é a mesma, certo? O que um perdeu, o outro vai absorver. Então, o geral vai ser igual, ok? Então, aponte as afirmações verdadeiras, é a 1 e a 3. Entendida a questão? Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? Então, vamos passar na questão 2, pode ser? Questão 2. Opa. Atritando vidro e lã, o vidro se eletriza com carga positiva e a lã com carga negativa. Atritando algodão com enxofre, o algodão adquire carga positiva e o enxofre negativa. Porém, se o algodão for atritado com lã, o algodão adquire carga negativa e a lã positiva. Qual o sinal da carga elétrica adquirida pelo vidro quando atritado com algodão e quando atritado com enxofre, respectivamente? Tá? Então, essa questão aqui, a gente vai considerar construir uma série triboelétrica como aquela que a gente falou lá durante a aula, lembra? Quando a gente atrita dois objetos daquela série de 2 a 2, o que vem primeiro fica carregado positivamente, o que vem depois fica carregado negativamente, tá? Então, vamos ver aqui, ó, vidro e lã. O vidro fica carregado positivamente, então nós vamos ter primeiro o vidro e depois a lã, certo? Aí, quando eu atrito algodão e enxofre, o algodão fica positivo, então significa que o algodão vem na frente e o enxofre fica negativo. Então, significa que ele vem depois, certo? Agora, se eu atrito algodão e lã, o algodão fica negativo e a lã fica positiva. Então, significa que a lã fica antes do algodão, ok? Agora, qual será o sinal da carga elétrica adquirida pelo vidro quando atritado com algodão? Então, pensa lá, vidro e algodão. Essa é a série triboelétrica que a gente construiu desse exercício aqui, tá? Com os dados que esse exercício falou. O que vem primeiro? O que fica carregado positivamente vem primeiro, o que fica carregado negativamente vem em seguida. Quando a gente pega nessa lista de 2 em 2, o que aparece primeiro na lista fica carregado positivamente, o que aparece depois fica carregado negativamente. Então, se eu pegar vidro e algodão, qual vai ser a carga do vidro, qual vai ser a carga do algodão? Quem que vem primeiro? O vidro. Então, o vidro vai ficar carregado positivo ou negativo? Oi? Não entendi, colega. Pode repetir? Positivo. Positivo. Positivo, muito bem. Era isso mesmo. Então, vai ficar carregado se um é positivo, o outro é negativo. E quando a gente atrita o vidro e o enxofre?
o vidro vai ficar carregado, positivo ou negativo? Negativo? Vidro, agora eu vou pegar vidro e enxofre. Quem que vem primeiro? O vidro. O vidro. Então, o vidro vai continuar sendo positivo. E aí, o enxofre vai ser negativo. Ok? Entenderam como construir essas séries triboelétricas? O problema vai te dizer, se eu atrito isso com aquilo, aquele fica positivo, aquele fica negativo. Então, o que fica positivo, você coloca em cima. E aí, vai colocando em cima o positivo, embaixo o negativo. E aí, no final, provavelmente, ele vai perguntar isso. Se eu pegar esse e esse, qual vai ser o sinal desse? Qual vai ser o sinal daquele? Ok? Conseguiram entender, acompanhar a questão? Sim? Sim. Beleza. Podemos ir para a questão 3, então? Sim. Então, questão 3. Depois de caminhar arrastando os pés sobre um tapete, podemos tomar um pequeno choque se tocarmos em uma maçaneta. Por que que isso acontece? Semana passada, retrasada, antes de dar aquela chuva, né, que estava bem seco, eu estava tomando choque em tudo quanto é lugar. Tirava a blusa, tomava choque. Pegava no tapete e levava choque. Por que que isso acontece, né? Porque como o tempo estava muito seco, lembram que o ar úmido é um bom condutor. Então, quando o tempo está úmido, essas cargas, esse excesso de carga que vai se acumulando, que acontece normalmente, ele vai sendo dissipado no ar. Mas quando o ar está muito seco, essas cargas não conseguem fugir, então elas vão se acumulando. Então, quando você esfrega o pé no tapete, o teu pé, pelo atrito de andar no tapete, vai ser eletrizado, certo? Então, você vai ficar carregado. Digamos que você perca elétrons, alguns elétrons do teu corpo vão passar para o tapete. E aí, quando você encosta na maçaneta, a maçaneta, como ela é metálica, ela é um bom condutor. E aí, esse bom condutor, ele vai ver que o teu corpo está desproporcional. E o que vai acontecer? Ele vai jogar elétrons da maçaneta para a tua mão, por isso que você leva choque. Isso acontece também quando a gente encosta no carro, né? Às vezes, assim, quando tá um dia muito seco, eu levo choque direto, eu devo ter algum problema. Certo? Conseguiram entender a questão? Acompanharam? Sim? Não entendeu essa 3, Vitor, ou a 2? A 3? Então, vamos lá de novo. Ó, o problema está dizendo, depois de caminhar arrastando os pés sobre um tapete, podemos tomar um pequeno choque se tocarmos em uma maçaneta metálica. Por que que isso acontece? Quando você anda num tapete, arrastando os pés, o que vai acontecer? É o mesmo processo de eletrização por atrito, né? Você vai estar friccionando, né? Esfregando os pés ali, e aí vão ser arrancados alguns elétrons do teu corpo para o tapete. Então, o teu corpo vai ficar carregado positivamente, ok? Quando você encosta na maçaneta, como a maçaneta é um bom condutor, a tua mão, como o teu corpo está carregado positivamente, e aí ele encontra num objeto que tem elétrons, ele vai roubar esses elétrons para normalizar, para neutralizar o corpo. E aí, nesse processo de passar elétrons da maçaneta para o teu corpo, a gente sente esse pequeno choque. Ok? Conseguiu acompanhar agora? Beleza. Opa, janela errada. Questão 4. Considere duas esferas idênticas, metálicas idênticas, A e B. Inicialmente, a esfera A tem carga de 4 microcoulomb e a esfera B, carga de menos 6 microcoulomb. Determine a carga elétrica final de cada esfera após terem sido colocadas em contato e separada.
Então, pensem lá, nós temos um processo que eu tenho duas esferas metálicas idênticas, ou seja, elas têm a mesma dimensão. Inicialmente, uma tem 4 microcoulomb e outra tem menos 6 microcoulomb, ok? E aí eu vou fazer o contato entre essas duas esferas. O que vai acontecer? Nós temos que lembrar do princípio da conservação de carga elétrica, ou seja, a carga elétrica inicial vai ser igual à carga elétrica final. Então, o que é a carga elétrica inicial? Nós temos duas esferas, A e B. Então, a carga elétrica inicial, deixa eu escrever aqui, inicial é a carga elétrica do corpo A mais a carga elétrica do corpo B, certo? E a carga elétrica final vai ser a carga elétrica final do A mais a carga elétrica final, do B. Quanto que é a carga elétrica inicial? A carga elétrica do A, 4 microcoulomb, mais a carga elétrica do B, que é menos 6. Tem que levar o sinal junto. Então, a carga elétrica total é de menos 2 microcoulomb. Certo? Então, essa é a carga elétrica inicial, a soma das duas esferas, e essa vai ser a carga elétrica no final também. Ok? Acompanhando até aí? Então, essa é a carga elétrica total. O problema está querendo saber a carga elétrica final de cada esfera, ok? Então, pense, se o total tem menos 2 microcoulombs, as duas esferas são iguais, quanto que tem cada esfera? Isso aí, menos 1. Todos conseguem chegar nessa conclusão? Todos entenderam por que é menos 1? Vamos lá, deixa eu escrever aqui. Se a carga elétrica total final é menos 2 e as duas esferas são iguais, significa que a carga elétrica do A vai ser igual à carga elétrica final do B, que é igual à metade da carga total. Então, é menos 2 dividido por 2. Ou seja, cada esfera vai ter uma carga de menos 1 microcoulomb. Ok? Conseguiram acompanhar e entender a questão? Sim? Alguma dúvida? João, devido à eletricidade estática que foi gerada, esfregando os pés no tapete, acabou deixando o corpo desproporcional em energia. Seria isso, professor A3? Mais ou menos, né? Quando você esfrega o pé no tapete, vai haver um desequilíbrio nos elétrons do teu corpo. Então, o teu corpo vai ficar carregado. Quando você encosta na maçaneta, para equilibrar o teu corpo, para neutralizar o teu corpo, ele vai roubar elétrons da maçaneta para o teu corpo. E aí, por isso que a gente leva esse choque. Certo? Menos 1, ok. O André disse que entendeu, beleza? Todo mundo entendeu, além do André? Sim, sim, sim. Ok. Então, questão 5. Responda. Na eletrização por atrito, criam-se cargas elétricas? Sim ou não? Ixi, agora... Na eletrização por atrito, criam-se cargas, lembra como é que é a eletrização por atrito? Você atrita dois objetos e aí vai transferir elétrons de um corpo para o outro corpo. Vai haver criação de carga elétrica, ó, criam-se cargas elétricas, sim ou não? Muito bem, Cauã, não há transferência.
Não há criação, só há transferência. Muito bem. O que acontece no processo de eletrização por atrito? Vai haver transferência de elétrons de um corpo para o outro corpo. No total, continua igual, ok? Ou seja, não vai haver criação de carga elétrica. Lembrem lá do princípio da conservação de carga elétrica. Não existe criar carga elétrica. Na eletrização por atrito, só há transferência. Vai ser transferido elétrons de um objeto para o outro objeto. Esse que transfere fica carregado positivamente porque perdeu elétrons, e o que recebe fica carregado negativamente porque recebeu elétrons, ok? Então, a resposta aqui é não, certo? Muito bem. B. Durante a indução de um corpo condutor, ocorre transferência de carga elétrica? Pensem lá na indução. A transferência de carga elétrica na indução? A indução é aquele que você só aproxima. Quando você só aproxima, há transferência de carga elétrica ou não? Não, por quê? O que acontece na indução? Quando a gente aproxima, muito bem. Isso aí mesmo. Quando a gente aproxima um indutor, só há uma reorganização dos elétrons do objeto, do corpo. Os que têm a mesma carga vão ficar mais... A carga de sinal diferente do objeto vai ficar mais aproximada do indutor, e o que tem carga igual vai ficar mais afastado, certo? Por exemplo, se o indutor for carregado negativamente, as cargas positivas vão ficar mais próximos do indutor, vão ficar nessa região da frente do indutor, do condutor, e as cargas de mesmo sinal do indutor vão ficar mais afastadas. Isso aí. Então, não há transferência de carga, só há reorganização, reestruturação dos elétrons. Muito bem. Então, a resposta aqui também é não. Conseguiram entender? Sim? Podemos a 6? Sim. Então, vamos a 6. Ninguém quer ler mesmo? Que chato. Tá. A questão 6 e 7, elas são um pouco mais complexas, então prestem bastante atenção, tá? Na figura, estão representados 2 condutores metálicos descarregados, suportados por fios isolantes. Os 2 condutores são postos em contato e, então, aproxima-se deles um bastão isolante carregado positivamente. Mantendo-se o bastão ainda próximo dos condutores, estes são afastados um do outro. Faça a representação das cargas presentes agora em cada condutor, bastante afastados entre si, e do bastão. Então, essa questão aqui está dizendo o seguinte, ó, vamos resumir a questão. Eu tenho 2 condutores e eles estão suspensos por fios isolantes. Então, os fios não vão fazer nada. As cargas só vão ficar nos condutores. E aí, eu encosto esses 2 condutores e aproximo um indutor. Então, esse processo aqui é um processo de eletrização por indução, tá? Eu não vou encostar esse objeto carregado nos condutores, eu só vou aproximar. O que vai acontecer? Vai acontecer uma reorganização das cargas dos 2 condutores em relação ao indutor. Então, o que vai acontecer? Como o indutor está carregado positivamente, as cargas diferentes, que são os elétrons, que são as cargas negativas, elas vão vir tudo para mais perto, tá? Então, essa daqui é aquela mesma situação que eu mostrei lá na aula, que eu tenho dois condutores juntos e eu aproximo um indutor. Então, todas as cargas opostas a esse indutor vão ficar no primeiro objeto e todas as cargas iguais vão ficar no segundo objeto. Mesmo quando eu afasto os 2 objetos e afasto o indutor, como já houve essa transferência de elétrons
de um objeto para o outro, todo esse daqui vai ficar carregado, então, negativamente, e esse daqui vai ficar carregado positivamente. Ok? Conseguiram acompanhar a questão? Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui que fica mais fácil para vocês entenderem de repente. Deixa eu ir lá para a câmera. Me coloquem no centro, deixa eu fazer também, fixa no centro, que daí fica mais fácil para vocês enxergarem meus desenhos lindos, maravilhosos. Ó, estão enxergando? Então, inicialmente, eu tenho essa situação aqui, ó. Os dois condutores afastados e um indutor carregado positivamente. Aí, o que, que vai acontecer? Eu vou aproximar, eu vou encostar os dois condutores e vou aproximar o indutor. Como o indutor é carregado positivamente, todas as cargas opostas, ou seja, as cargas negativas, vão vir tudo para mais perto dele, tanto desse objeto quanto desse aqui. Então, todas as cargas negativas vão vir para cá, e todas as cargas positivas vão ficar para lá, mais afastado do indutor, que é positivo também. Quando eu afasto os dois objetos, os dois vão continuar como estava aqui. Esse vai ficar carregado negativamente, o que está mais perto do indutor, e o que está mais afastado vai ficar carregado positivamente. Ok? Conseguiram acompanhar e entender a questão? Silêncio. Sim, beleza. Muito bem. E a questão 7, ela é parecida também, né? Vocês querem um tempo... Querem um tempo para elaborar a resposta ou não? Podemos seguir na 7. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falem, tá, gente? Porque se deixar, eu engato a primeira e taco-lhe pau. Podemos ir a 7, então? Então tá. Ninguém fala nada, eu vou seguindo o barco. Ai, ninguém vai ler para mim. Que dó, tenham dó de mim. Então vamos, questão 7. Eu tô num calorão. As seguintes experiências clássicas de eletrostática são realizadas com um bastão carregado negativamente e dois condutores esféricos apoiados sobre suportes isolantes. Os condutores estão em contato no início e separados no decorrer do experimento. Primeira experiência. O bastão é aproximado dos condutores sem tocar neles. Na presença do bastão, os condutores são separados cuidadosamente. O bastão é então afastado. Tá? Então, primeira experiência. Eu encosto os dois condutores e aproximo o bastão que está carregado. E depois afasto os dois condutores. Segunda experiência. Na presença do bastão, um dos condutores é tocado com o dedo por um instante. Depois o bastão é afastado e, em seguida, cuidadosamente, os condutores são separados. Então, na segunda experiência, eu vou fazer praticamente a mesma coisa, só que eu vou encostar o dedo num condutor. O que, que vai acontecer? E, na terceira experiência, o bastão é esfregado. Então, ele é encostado, esfregado nos condutores e depois afastado. Em seguida, os condutores são separados com cuidado. Ops. Indique o que acontece com cada experiência e determine o sinal da carga de cada condutor. Então, vamos fazer por partes, tá? Então, a primeira experiência. Eu tenho dois condutores encostados e eu aproximo o indutor. Eu quero saber, depois que eu afasto os dois condutores, qual vai ser o sinal do X, qual vai ser o sinal do Y, ok? Então, o que vai acontecer? Essa primeira experiência é bem parecida com a da questão 6, né? Eu tenho dois condutores encostados e eu vou aproximar um indutor negativo. Se o indutor é negativo, então todas as cargas negativas vão se afastar ao máximo que puder.
Ou seja, as cargas negativas, tanto do x quanto do y, vão ficar nessa região mais longe do y. E todas as cargas positivas, tanto do x quanto do y, vão ficar mais próximas do indutor. Quando eu separar, então, o y vai ficar carregado com que sinal? Negativo. Negativo. E o x vai ficar carregado? Positivo. Positivo. Muito bem. Isso aí, deixa eu mostrar aqui um esqueminha para ficar mais fácil. Cadê? Ah, aqui, né? O indutor é negativo, os dois encostados. Todas as cargas de sinal diferente vão ficar mais próximas do indutor, todas as cargas iguais vão ficar mais afastadas. Quando eu separo, então, o primeiro fica carregado positivamente e o segundo fica carregado negativamente. Ok? Conseguiram entender a primeira experiência da questão 7? Ok, então vamos à segunda experiência. O que acontece, então, agora na segunda experiência? É o mesmo processo, só que aí eu vou enfiar meu dedo ali para ver o que acontece. O que acontece quando você coloca o dedo num dos condutores? Hã? Você está ligado ao quê? Hã? Você vai fazer o quê? Leva choque? Não, é mais ou menos isso. Você está ligado aonde? Você vai fazer o quê? Quando você coloca o teu dedo, o corpo humano, ele consegue transferir, ele vai fazer, na verdade, né, o processo de fio terra, ele vai transferir esse excesso de carga para a terra, certo? O corpo humano, se você colocar o teu dedo lá, você está em contato com a terra, então esse excesso de carga vai conseguir fugir para a terra, ok? As cargas em excesso, elas conseguem se passar, se transferir para a terra por algum fio condutor, pelo ar úmido, pelo corpo humano, que também é um condutor, ok? Então, o corpo humano, ele consegue transferir esse excesso de carga para a terra, e é isso que vai acontecer. Então, qual vai ser a carga do X, qual vai ser a carga do Y? Pense, você está aproximando um objeto negativo. Então, todas as cargas negativas vai chegar lá um negativo perto desses dois objetos. Então, todas as cargas negativas desses dois objetos, eles vão ficar loucos para sair dali, porque está chegando um que é igual e eu não quero aquele igual. Então, se você coloca o dedo, se você faz a ligação com a Terra, essas cargas negativas vão automaticamente fugir para a Terra. Então, se as cargas negativas fogem para a Terra, no final desse processo, qual vai ser a carga do X, qual vai ser a carga do Y? Acompanharam? Transferência de elétrons. E aí, qual vai ser a carga do X, qual vai ser a carga do Y? Acompanharam o que eu falei? Olha lá, vamos lá ver o X positivo e Y. Meio certo. Não, também não vai ser neutro também. Ó, o que vai acontecer? Você vai aproximar o bastão carregado negativamente. Todas as cargas negativas vão ficar loucas para sair dali. Então, elas vão se afastar o máximo que puder. Quando você faz a ligação com a Terra, com o teu dedo, as cargas negativas vão tudo fugir para a Terra. E aí, quando você separa os objetos, se foi todas as cargas negativas, que carga que ficou nos objetos?
positivo, tanto no X quanto no Y. Os dois vão ficar carregados positivamente, porque as cargas negativas, tanto do X quanto do Y, fugiram para a Terra. E aí, ele ficou com mais carga positiva. Ok? Conseguiram entender agora? Sim? Eu aproximei um corpo negativo. Tá, então vamos lá de novo. Eu aproximei um corpo negativo. Então, todas as cargas negativas ali vão querer fugir. Se eu faço a ligação com a Terra, essas cargas negativas vão conseguir fugir para a Terra. Então, se os corpos perderam carga negativa, significa que os corpos ficaram carregados positivo. Ok? Conseguiram entender agora? Acompanharam agora? Por que não estava prestando atenção, Cauã? Ah, muito bem. Ok. Muito bem, fico mais feliz agora que entenderam. E a última experiência. Agora eu encosto o bastão. Eu encosto o bastão, eu esfrego o bastão. Então, o que vai acontecer com o objeto X e com o objeto Y? Quando eu esfrego, vai haver transferência dessa carga para os condutores, ok? Acompanhe. Quando eu esfrego, vai haver transferência, que daí é o processo de eletrização por atrito, vai haver transferência desse objeto para esses aqui. Então, a carga que ele vai passar é o que está em excesso, é o negativo. Como esses dois objetos são condutores, essas cargas negativas, elas vão se espalhar em toda a superfície desses condutores. Então, tanto o X quanto o Y vão ficar carregados negativamente, ok? Conseguiram acompanhar? Como agora esse é um processo de eletrização por atrito, porque ele está sendo esfregado, ó, ele está encostando esse objeto carregado nos condutores, então essas cargas vão ser transferidas para os condutores. Como são condutores, eles vão conseguir se espalhar em toda a região do condutor. E como os dois estão em contato, vai espalhar um pouco no X e um pouco no Y, ok? Então, no final, o X fica negativo e o Y também fica negativo. Certo? Conseguiram acompanhar? Sim, sim, sim? Não, não, não? Não, Vitor? Então, vamos lá de novo. Ó, vou pegar aqui. Quando você esfrega, lembra que é o processo de eletrização por atrito. Vai haver transferência de carga de um objeto para o outro objeto. Como essas cargas aqui são negativas, como esse corpo está carregado negativamente, as cargas que vão passar para esses aqui são as cargas negativas. Como os dois estão em contato e são condutores, essa carga negativa que foi passada para esses dois, ela vai ser espalhada para os dois. Então, os dois vão ficar com a carga negativa, certo? E aí, um pouco vai ficar no X e um pouco vai ficar no Y. Lembra aquela história que depende da dimensão. Se os dois forem iguais, cada um vai adquirir metade. Digamos que isso daqui esteja carregado com 2 microcoulomb. Então, o X vai ficar carregado com 1 microcoulomb e o Y vai ficar carregado com 1 microcoulomb também. E no caso, menos, né? Menos 1, porque o corpo que eu encostei ali é negativo, certo? Essas cargas negativas vão se espalhar no X e no Y, ok? Conseguiu acompanhar agora? E os positivos, ele vai continuar com positivo, só que ele está vindo mais elétrons, entendeu? Vai haver transferência de elétrons daquele corpo para os objetos. As cargas positivas dele vão continuar ali também, só que ele vai ganhar mais elétrons, por isso que ele vai ficar carregado negativamente, entendeu? Ah, beleza. Muito bem. Então tá, essa lista era essa. Eu espero que vocês façam os exercícios quando a gente passar, para que vocês consigam ver se entenderam mesmo, se tem dúvidas, tá?
E aí, se tiverem dúvidas, manda e-mail, a gente marca uma hora, discute, se for o caso, senão a gente corrige em sala, tá? Todos os exercícios que eu passar, eu vou tentar corrigir em sala, em aula síncrona. Força do hábito, né? Muito bem, então, para encerrar o assunto, a matéria, né, da avaliação, eu vou apresentar aqui o último conteúdo, que é Lei de Coulomb, tá? O quê, Mayara? Ah, tá. Lei de Coulomb. Coulomb. Tá? Então, vamos lá. Lei de Coulomb é o último assunto que a gente vai falar antes dessa avaliação. Então, o que é a lei de Coulomb? Bom, com o eletroscópio, a gente consegue determinar se um objeto está carregado e com qual tipo de carga elétrica ele está carregado. Se ele está carregado positivamente ou negativamente. Mas a gente não consegue saber a carga elétrica desse objeto, ok? Então, a lei de Coulomb, ela vem para mostrar para a gente como calcular, como descobrir a carga elétrica de um objeto. A partir de 1776, através de experiências realizadas, foi sugerido que as cargas elétricas obedecem uma relação semelhante à relação de atração entre massas descrito por Newton através da lei da gravitação universal. Então, a partir do século XVIII, né, foram feitas várias experiências tentando descobrir a carga elétrica, qual era o comportamento, do que dependia a carga elétrica de um objeto. E aí, foi sugerido por algum pesquisador da época, que essas cargas elétricas, elas obedeciam uma lei que é semelhante à lei das massas, da atração das massas da gravitação universal, tá? Então, o que foi dito dessas leis? A comprovação dessas observações, dessa especulação, foi feita em 1784 pelo Charles Austin de Coulomb, por isso que é chamado Lei de Coulomb, utilizando uma balança de torção. Então, ele pegou uma balança de torção, que é basicamente isso daqui, é uma balança que ela tem a capacidade de torcer, né, de se movimentar. Lá dentro ele colocou duas cargas elétricas e aí ele conseguiu determinar como calcular a carga elétrica, como determinar a carga elétrica de cada uma das duas partículas, qual era a interação entre essas duas partículas, tá? Então, vamos ver aqui. A força elétrica que existe, que atua entre pequenas esferas, pode ser de atração ou de repulsão, dependendo do sinal das cargas. Então, se eu coloco duas cargas lá dentro desse negocinho, a força que vai acontecer entre essas duas cargas pode ser de atração, se elas tiverem sinais contrários, e pode ser de repulsão, se elas tiverem sinais iguais. Na balança de torção, o movimento da esfera provoca uma rotação no fio de fibra e o ângulo de giro do fio é proporcional à intensidade da força que o determinou. Então, nessa balança de torção aqui, ele conseguia determinar, tem uma escalinha aqui, e aí ele conseguia determinar pela escala, pelo giro, qual era a força de uma partícula sobre a outra partícula, ok? Não é isso que a gente vai fazer. O que importa para nós é quais as conclusões que ele chegou através desse experimento. Então, vamos lá. Ele considerando que a eletrização se distribui em esferas de pequeno raio, quando comparada à distância entre elas, as cargas elétricas são consideradas pontiformes ou pontuais, e as esferas partículas eletrizadas. Então,
A lei de Coulomb, ela considera cargas pontuais, ou seja, são cargas muito pequenas comparada à distância entre elas, certo? E essas esferas, elas não são esferas, são partículas eletrizadas porque são pequenas, ok? Então, Coulomb utilizou duas esferas eletrizadas de carga Q1 e Q2, separada por uma distância d, e aí ele conseguiu determinar a força elétrica de atração ou repulsão entre elas, ok? E aí ele chegou a algumas conclusões. Primeira conclusão, em relação às forças entre as partículas, tá? Essas conclusões do Coulomb é em relação às forças entre as partículas carregadas. Então, essas forças, elas têm a mesma direção da reta que passa pelas partículas, ou seja, eu tenho aqui a carga Q1 e a carga Q2. A força que a partícula 1 faz sobre a partícula 2 vai estar nessa linha, vai ter essa direção dessa linha que liga as duas partículas, ok? F12 representa a força que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2, e F21 representa a força que a partícula 2 faz na partícula 1. Então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho Q1 e Q2, e as duas forças e as duas cargas são positivas. Então, essas forças vão ser de repulsão. As forças vão estar na linha que liga as duas partículas. Como elas são de mesmo sinal, as forças vão ser de repulsão. Então, elas vão ser contrárias, elas vão se afastar. Então, a força que a partícula 1 faz sobre a partícula 2 vai estar nessa direção, se afastando da partícula 1, e a força que a partícula 2 faz sobre a partícula 1 vai estar para outra direção, se afastando da partícula 1, ok? Agora, se eles tiverem sinais contrários, as forças vão ser também na mesma linha que liga as duas partículas, só que agora elas vão ser de atração, então vão apontar de uma partícula para outra. Essa é a força que a partícula 1 faz sobre a partícula 2, e essa aqui é a força que a partícula 2 faz sobre a 1, ok? E o mesmo caso lá da primeira imagem, quando a gente tem carga negativa também, elas também vão ser se afastando, porque elas também vão ser de repulsão. Ok? Conseguiram entender esse primeiro ponto? Então, as forças de atração e repulsão vão estar na mesma linha que liga as duas partículas. Se for de repulsão, elas vão se afastar. Se for de atração, elas vão se aproximar. Ok? Segunda conclusão do Coulomb. Segunda conclusão do Coulomb. As forças entre 1 e 2 constituem um par ação e reação, ou seja, elas têm a mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor e sentidos contrários. Então, a força que a partícula 1 faz sobre a partícula 2 é igual à força que a partícula 2 exerce na partícula 1, com diferença do sinal, porque elas têm sentidos contrários. Elas vão ter sentidos contrários, tanto se for de atração, quanto se for de repulsão. Ok? Se for de atração, elas vão em direção de uma partícula para outra partícula, mas mesmo assim elas têm sinais contrários. Essa está para a direita, essa está para a esquerda. Se as forças forem de repulsão, elas vão estar apontando para fora das partículas, uma para a direita, uma para a esquerda, também de sinais de sentidos contrários, ok? E se eu pego o módulo, essas duas barrinhas significam o módulo. Módulo é o valor absoluto. O valor absoluto dessas duas forças são iguais, por isso que constituem um par ação e reação, ok? Ou seja, a força que a partícula 1 faz sobre a partícula 2 é igual à força que a partícula 2 faz sobre a partícula 1. Ok? Conseguiram acompanhar e entender esse passo? Ok. Se ninguém fala nada, eu vou seguindo, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, só parou no cunho ali da Mariana. Maia. Conclusão 3. A força tem intensidade diretamente
proporcional ao produto das cargas. Ou seja, Coulomb chegou à conclusão de que essas forças de atração e repulsão, elas são proporcionais ao produto da carga 1 e da carga 2. E a quarta conclusão, que essas forças são inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre as partículas, ou seja, as forças entre elas vai ser proporcional a 1 sobre o quadrado da distância, ok? A distância ao quadrado. E aí, através dessas conclusões, a gente consegue escrever a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela vai dizer como que a gente pode calcular a força de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas, entre duas cargas eletrizadas. Então, F. Cadê meu mouse? Aqui. F é a força elétrica, que pode ser de atração ou repulsão. K é uma constante. Q1 é a carga da partícula 1. Q2 é a carga da partícula 2. Então, essa força vai ser igual a uma constante vezes a carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância entre essas duas partículas ao quadrado. Essa equação é chamada de lei de Coulomb, ok? Esse K é uma constante que ele vai depender do meio onde o objeto, onde as duas cargas estão, e vai depender do sistema de unidades. Se as cargas estiverem no vácuo, essa constante é representada pelo K0 e é denominada constante eletrostática. E o valor dela no vácuo é 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Tá? Então, se o problema disser que as cargas estão no vácuo, você vai usar esse valor do K0, da constante eletrostática. Se não estiver no vácuo, daí o problema vai te dizer onde que ela vai estar e qual constante que você vai usar. Certo? Muito bem. Então, na lei de Coulomb, a gente só usa os módulos das cargas. Observem que ali, ó, tem as duas barrinhas no Q1 e as duas barrinhas no Q2. Significa que eu só vou pegar o valor das cargas. Eu não vou levar em consideração o sinal, certo? Agora, se eu quiser saber se essa força é de atração ou repulsão, aí eu levo em conta o sinal, ok? Se o produto do Q1 e Q2, sem os módulos, né, pegando o sinal, levando o sinal em consideração, se o produto das cargas for maior que 0, significa que as cargas têm o mesmo sinal. Ou seja, se Q1 é positivo, Q1 é positivo, significa que se eu multiplicar, os dois vai dar positivo. Então, se ele tem o mesmo sinal, as forças são de repulsão. Mesma coisa vai acontecer se as cargas forem negativas, né? Se uma for negativa e a outra for negativa, negativo com negativo fica positivo. Então, se o produto das cargas for positivo, significa que as cargas têm o mesmo sinal. E aí, nesse caso, as forças vão ser de repulsão. Cargas iguais se repelem, então é força de repulsão. Mas, se o produto das cargas der negativo, significa que as cargas são de sinais opostos, ou seja, uma é positivo e outra vai ser negativo. Então, nesse caso, as forças vão ser de atração, ok? É importante notar, então, como eu falei, que o meio influencia na hora que a gente for calcular a força elétrica, o meio onde as cargas estão imersas. Se as duas cargas, separadas por certa distância, passam do vácuo para um meio material, o valor da força elétrica diminui. Isso vai acontecer porque ocorre uma redução de um fator determinado constante de elétrica do meio, tá? Isso vai acontecer porque em cada meio ele vai ter essa constante de elétrica. Ela vai dar o quanto que a carga consegue percorrer, tá? Ela dá uma ideia do quanto a carga consegue percorrer. No vácuo, vai ser a maior força que existe. Quando a gente estiver num outro meio material, na água, no vidro, por exemplo, ele vai ser um pouco menor. Tá bom. Por exemplo, a constante de elétrica da água é 80. Então, se duas cargas passarem do vácuo, onde a força é F0, tá?
Porque no vácuo, lembram que eu vou considerar a constante lá como sendo K0. Então, a força no vácuo representa por F0 também. Se eu passo do vácuo para a água, essa força elétrica ela vai ser reduzida em 80 partes, ou seja, a força na água vai ser a força no vácuo dividido por 80, por causa do meio, ok? Mas isso vai ser dado no problema quando for o caso, certo? Então, vamos fazer um exemplo para ver se está tudo bonitinho, tudo entendido. Meu Deus, 12h30. Alguém quer ler o exemplo? Por favor. Cansei de falar. Cauã. Vou ficar chamando agora alguém para ler. Estão ali fora. Cauã, pode ler o exemplo, por favor? Ai, será o Benedito? Vocês vão fazer eu ficar bravo. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vou obrigar ninguém a nada. Não se preocupe. Exemplo. Calcule a intensidade da força elétrica entre duas cargas de 1 coulomb cada uma, situadas no vácuo a 1 metro uma da outra. Tá, então, ele está dizendo que tem duas cargas elétricas, cada uma com uma carga de 1 coulomb. Então, aqui os dados do problema. Carga da partícula 1 é igual à carga da partícula 2, que é igual a 1 coulomb. E a distância entre essas partículas é de 1 metro. Então, D igual a 1 metro. Ele diz que as partículas estão no vácuo. Então, a constante que a gente vai usar é 9 vezes 10 na 9, como foi dado lá anteriormente. Lembram? Eu falei aqui que se tiver no vácuo, a constante tem esse valor. Então, esse valor também é dado, também é conhecido. Certo? Então, é só calcular. A força elétrica entre essas duas partículas vai ser a constante, que é 9 vezes 10 na 9, vezes a carga 1, que é 1, vezes a carga 2, que é 1 também, dividido pela distância, que é 1 ao quadrado. Então, 1 vezes 1, vezes 9,9, vezes 10 na 9, fica 10 vezes 10 na 9, dividido por 1 ao quadrado, que é 1, dá 9 vezes 10 na 9 newtons, que é a unidade de força. Ok? Então, essa vai ser a força elétrica entre essas duas partículas que estão separadas a 1 metro de distância no vácuo. Acompanharam a questão? Entenderam a questão? Sim? Então, já que entenderam tudo... Oi, alguém chamou? Não. Não entendeu, Davi? O quê? Não entendeu? Mesmo, só substituir os dados ali, ó. Vamos lá de novo, então. Ele quer determinar a força elétrica. Para determinar a força elétrica, a gente usa essa equação, que é a lei de Coulomb, ok? A força elétrica, a lei de Coulomb, vai depender da constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. A constante, ele está dizendo que está no vácuo, então o valor dessa constante é 9 vezes 10 na 9. Então, a constante vale 9 vezes 10 na 9. Vezes a carga 1, que ele está dizendo que as duas cargas têm carga de 1 coulomb, ok? Então, a carga elétrica é 1 da partícula 1 e 1 da partícula 2 também, ok? Dividido pela distância ao quadrado, que é 1 metro. Então, fica 1 metro ao quadrado. 1 vezes 1 dividido por 1 dá 1. Então, vai sobrar só 9 vezes 10 na 9. Ok? Conseguiu acompanhar agora? Davi Júnior. Sim, beleza.
Muito bem, então, para ver se vocês entenderam mesmo tudo direitinho, o que que temos agora? Exercício. Vai, Fio. Exercício. Então tá. Usem esses minutinhos aí para fazer essas questões. Depois eu vou colocar elas lá no Siga. Tá muito pequeno, não dá para enxergar. Deixa eu ver. Agora dá para enxergar bem? Tranquilo? Beleza. Então, mãos à obra. Trabalhando. Eu vou desligar aqui, vou fechar aqui minha cara para vocês não enjoarem tanto. E vou fechar o microfone para eu parar de falar. Para vocês trabalhar, tá? Mas eu tô aqui, qualquer coisa me chamem para tirar as dúvidas, certo?
Não esqueçam de assinar a lista, tá? De presença. E aí, assim, na próxima aula, então, como eu falei lá no início, vai ser a nossa avaliação. Eu não vou conseguir, então, corrigir essa lista com vocês, né? Mas se vocês quiserem... como assim, Ariane? Colocar no SIGA a lista? A lista eu vou colocar no SIGA, sim, para que vocês possam... Ah, lista de presença? Tá. Achei que era a lista de exercício. Já coloco... Os slides vão estar no SIGA, as listas de exercício vão estar no SIGA, vai estar tudo no SIGA. As aulas gravadas vão estar no SIGA. Se vocês tiverem alguma dúvida dos exercícios, mandem mensagem, a gente marca uma hora para tirar as dúvidas, ou me avisem para a gente fazer na hora do atendimento, ok? Podemos marcar atendimento, sim, André. Terça às 10, né? Terça. Ou então, vocês me mandem um e-mail, que daí a gente marca um horário, se vocês preferem fazer individual, a gente marca um horário, daí pode ser? Maiara, André, o que vocês acharem melhor. Certo? Esse exercício daí eu não vou corrigir, não vou conseguir corrigir, porque aí não vai dar tempo, né? A gente precisa fechar as médias até o dia 3. Então, se eu não fizer a prova na próxima semana, a gente não vai conseguir cumprir o prazo, né? Então, eu não vou conseguir corrigir a lista, tá? Mas, se tiverem alguma dúvida, como eu falei, mandem e-mail lá, a gente marca um horário, ou apareçam no atendimento, que aí eu tento corrigir no atendimento, ok? Então tá, fica no atendimento às 10, pode ser? E aí eu vou tentar colocar todos os vídeos ainda essa semana lá, para que vocês possam estudar os vídeos, as aulas, os slides, tudo direitinho. Então, atendimento. Terça. Não, no caso amanhã não, teria que ser na próxima semana. Então tá, pode ser na próxima semana? Então tá. Então tá, gente, estão saindo tudo da aula já? Estudem, se tiver dúvida, me chamem, eu respondo rapidinho se me chamarem por e-mail, tá? E aí eu posso marcar um horário com vocês, se acharem melhor, não precisa ser só no atendimento, pode ser um outro horário que a gente consiga marcar em conjunto, tá? Não tem problema, mesmo que não seja no atendimento, eu atendo vocês, ok? Então tá, até semana que vem, estudem, não esqueçam da avaliação, não esqueçam da prova. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Boa semana, né? Não é bom final de semana. Tchau, gente. Tchau. Boa semana. Até semana que vem. Até a provinha. Estudem, não esqueçam. Um abraço. Tchau.